Graças a Deus, que a graça e a paz de nosso Deus esteja com todos. Meus irmãos e irmãs, vamos aproveitar que já estamos em pé e ler a Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Nós não vamos ler os 44 versículos desse capítulo, mas eu gostaria muito que vocês mantivessem a Bíblia aberta nesse capítulo, pois nós vamos estar falando, vamos estar ministrando sobre esta passagem bíblica. Vamos ler versículo 9 até o versículo 11, depois do 21 ao 22 e o finalzinho do 44, ok? Ficamos ali muito tempo e tornou-se perigoso continuar a viagem, porque o inverno estava chegando. Então Paulo avisou: homens, estou vendo que daqui para adiante a nossa viagem será perigosa. Haverá grandes prejuízos, não somente com o navio e com a sua carga, mas também haverá perda de vidas. Mas o oficial romano tinha mais confiança no capitão e no dono do navio do que em Paulo. Versículo 21. Fazia muito tempo que eles não comiam nada. Então Paulo ficou de pé no meio deles e disse: homens, vocês deviam ter dado atenção ao que eu disse e ter ficado em Creta. E assim não teríamos tido toda esta perda e este prejuízo. Mas agora peço que tenham coragem. Ninguém vai morrer. Vamos perder somente o navio. Versículo 44, finalzinho do versículo. E foi assim que todos nós chegamos à terra são e salvos. Amém? Feche os teus olhos e oremos. No nome de Jesus Cristo, nós rendemos o nosso louvor e gratidão a Ti, Senhor. Te damos graças por esta reunião e pela Tua igreja que está reunida neste momento, prestando este culto a Ti. Senhor Deus, eu quero pedir mais uma vez, humildemente, a ajuda do Teu Espírito Santo, para que eu possa ministrar a Tua palavra ao coração do Teu povo. E que nesta noite memorável, Senhor, onde vamos celebrar a nossa comunhão contigo, nossos corações venham se alegrar diante do Senhor e a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor sejam renovados diante de Ti. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Hoje é o dia de celebrarmos a ceia do Senhor. E Jesus, Ele ensinou que todas as vezes que a gente toma o pão e a gente bebe do cálice, devemos fazer isso em memória dEle. E eu penso que numa reunião como esta, uma reunião de Santa Ceia, nada mais propício do que a gente falar um pouco sobre personagens bíblicos que deixaram exemplos de fé, uma fé genuína em Deus. Hoje pela manhã, na escola bíblica dominical, foi lançado uma pergunta para os alunos: se eles acreditavam que ainda existe cristãos que tenham uma fé genuína. A fé genuína é aquela fé centrada em Cristo, fundamentada em Cristo, ou seja, edificada em Cristo. É a fé que começa por meio dele, o autor e consumador de nossa fé. E há na Bíblia muitos personagens que demonstraram ter essa fé genuína em Deus, que foram fiéis ao Senhor até o fim. Nós vamos falar um pouco hoje sobre, alguns historiadores costumam classificar como a quarta viagem missionária de Paulo.
Na verdade, a última viagem missionária de Paulo em direção a Roma. Mas antes de prosseguir com a mensagem, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Alguém aqui, em algum momento da sua vida, já enfrentou ou já passou, quer dizer, por alguma tempestade? Quem aqui já teve a oportunidade de viver, a experiência de estar em meio a uma tempestade? Estou falando de tempestade de chuva mesmo. Alguém já passou? Sabe, aqueles raios, trovões, ventos fortes e por aí afora, Quando eu era criança e começava a chover, a gente tinha o costume de se esconder debaixo da mesa. Eu não sei se alguém aqui também... Aí, tem gente que também já fez isso, Agora você imagine, não uma tempestade, mas uma tormenta. Quem já passou por uma tormenta? A tormenta é uma tempestade mais forte, mais violenta ainda. É aquele vento que faz voar telhas, tampa de caixa d'água. Se você estiver numa estrada, o vento forte balança o carro e aquela chuva que... Eu não sei como você se sentiu, quem já teve essa experiência. Mas é provável que você tenha tido medo, ou no mínimo, preocupação com a sua segurança. Não é assim? Quando o céu começa a ficar escuro, carregado de nuvens escuras, os relâmpagos e os trovões, As pessoas costumam falar o som uivante do vento, que lembra aqueles filmes de terrores, Fica... E aquela coisa, e gente, eu confesso para vocês que é assustador. E aí você, de repente, você está lá, vamos imaginar a cena, você está numa estrada quase deserta, e dentro de um carro, e aquele vento balançando o carro, daqui a pouco você vê uma vaca voando na tua frente. O vento é forte. Como é que você se sentiria numa situação dessa? Agora vamos pegar esse exemplo da realidade e vamos levá-lo para o campo espiritual, para o mundo espiritual. Imagine esses ventos fortes destruindo tudo à sua volta. Família, as finanças, casamento, saúde, ministério, coisas que você considera de grande valor na sua vida. E de repente esse vento começa a balançar tudo. Eu penso que alguns aqui já tenham vivido experiências semelhantes a esta. A tempestade espiritual, ela pode levar a pessoa a pensar, imaginar que Deus se esqueceu dela. Porque nós agimos pela emoção. Então, quando a gente está numa tempestade espiritual, a gente ora e já fica imaginando aquela cena do anjo no mundo espiritual, lutando, guerreando em nosso favor e travando, todos os principados e potestades para que não te atinja, que nenhum mal venha sobre você. Essa é a emoção, é aquilo que a gente pensa. Mas quando o vento continua, algumas pessoas começam a imaginar que Deus se esqueceu delas. O profeta Jeremias, lá no capítulo 25, versículo 38, ele fala assim que Deus abandonou o seu povo como um leão que abandona a sua cova. Ele teve essa sensação de que Deus havia abandonado o seu povo. Voltando para o capítulo 27 de Atos, nós vamos ver que a vida de Paulo foi uma grande aventura. Quem aqui gostaria de viver uma grande aventura na sua vida? A de Paulo foi extraordinária. Não faltou nada, não faltou açoites, pedradas, traições, não faltou prisão, e por fim não faltou a morte, uma grande aventura. Paulo está enfrentando aqui neste capítulo uma grande tempestade. Mas o interessante é que, ao invés de Paulo se desesperar como seria comum para muitas pessoas, Paulo mantém a calma. Não somente a calma que lhe assegura a sua salvação, mas Paulo também contribui
para que as 276 vidas que estavam naquele barco não perecessem, todos foram salvos. Então, quais são as lições que nós podemos tirar ao ler o capítulo 27 de Atos, que é o penúltimo capítulo deste livro que conta, que narra a história do apóstolo Paulo? Vamos voltar um pouquinho no capítulo 21. Paulo foi preso. Alguns judeus ficaram enfurecidos com Paulo e acusaram ele injustamente de ter levado um não-judeu para dentro do templo. O povo quis matar Paulo a pedradas, pauladas e chutes, e ele foi salvo porque naquele momento alguns soldados romanos estavam passando por ali e acabaram tirando Paulo daquela confusão. Depois você lê Atos capítulo 21, é uma história muito emocionante a partir do versículo 17. Depois disso, da prisão, Paulo ele foi levado perante o concílio, ele foi levado perante Félix, Agripa, o rei Agripa, Berenice. E quando ele viu que não tinha jeito, porque os judeus queriam a todo custo condená-lo, eles queriam matar Paulo, Paulo vê na acusação dos judeus uma oportunidade para o seu último ato, ou seja, para fazer algo extraordinário que estava no seu coração, que era a oportunidade de poder levar o evangelho ao coração de Roma, que era o centro do mundo antigo. Então Paulo, sabendo que ele não ia escapar da condenação ali em território dos judeus, ele faz um apelo para que ele possa se defender perante o imperador romano, que era César. Então os primeiros versos do capítulo 27 vai falar um pouco sobre essa viagem de Paulo. Como que ele, levado como prisioneiro, junto com outros prisioneiros também, para Roma para ser julgado. E Paulo ele está sob a sentença de um centurião chamado Júlio, que pertencia a uma das companhias mais fiéis a César e responsável de levar Paulo em segurança até Roma. Então, eles embarcaram em um navio que veio da cidade chamada Adramítio, rumo à Ásia. Era uma viagem, naquele tempo, as viagens não era como hoje, que você entra num avião e em 13, 14 horas você já está lá na Itália, em Roma. Não era desse jeito. As viagens eram feitas por navios e muitas viagens não chegavam ao destino. Então eles entram nesse navio que estava indo para a região da Ásia e eles iam parando em alguns portos e quem sabe Paulo teria ali a oportunidade com o Júlio, né, que era o responsável pela segurança de Paulo, de poder mudar de navio para um outro que fosse em direção à Itália. Então Paulo vai passar pela cidade de Sidom, Paulo vai passar por Chipre, Cilícia, na província de Panfilha e Mirra, que era a província de Lícia. No versículo 4, nós vemos que esta viagem empreendida por Paulo começa a dar alguns sinais de que ele estava para viver uma nova aventura na sua jornada de fé. É interessante, irmãos, que todos nós também, queira você ou não, mas você está vivendo uma grande aventura. Porque a partir do momento que nós nos filiamos ao reino de Deus e passamos a ser cidadãos do céu, nós entramos também nesta batalha. Alguns numa batalha mais intensa, outros menos intensa, mas todos nós estamos vivendo uma grande aventura que termina no dia em que fomos coroados pelo nosso grande Senhor, receber dele a coroa da vida. Então no versículo 4, nós vamos ver que eles estavam em Chipre e Lucas, que acompanhava Paulo nesta viagem, ele diz assim que os ventos estavam soprando contra nós. Mas eram ventos fracos, não eram ventos tão preocupantes assim. Os problemas começam depois que Paulo sai da região onde estava e agora no meio do caminho, alguns ventos começam a surgir. Embora não esteja no texto bíblico, mas eu estou tentando imaginar eu vivendo a cena no lugar de Paulo. Eu penso que, do jeito que eu tenho medo de água, e vocês sabem disso, né?
Eu tenho fobia com água. Eu fico imaginando na hora que começou os pequenos ventos ali, que o barco começou a dar umas balançadinhas, né? Se eu fosse Paulo, eu já ia pensar assim, será que Deus realmente me mandou para Roma? Não seria melhor ter ficado lá com os judeus e suportado a ira dos judeus, né? Mas Paulo, ele está muito confiante ao Senhor, porque a essa altura da vida, Paulo já tinha passado por tantas situações dolorosas, por tantos desafios, que Paulo, ele não tem nenhuma dúvida de que Deus o enviou para ir até Roma. Ele está convicto disso. Então o vento não paralisa Paulo. Mas aí eu abro um parênteses aqui para trazer uma grande lição para nós hoje, é que fazer a obra de Deus, ser um cidadão do reino, nos leva ao enfrentamento de tempestades inesperadas. A sua vida pode estar super bem hoje, você pode estar aí dentro do barquinho, né, cantando aquele hino lá que no meu barquinho está Jesus de Nazaré, e a coisa está tudo tranquilo, e de repente aparece um ventinho que já começa a dar sinais de que alguma coisa vai acontecer. Como que você reagiria numa situação dessa? Os ventos, no meio da jornada, colocam em risco o desejo de Paulo de chegar a Roma. E quantas pessoas, irmãos, que passando por processos semelhantes ao de Paulo, trazendo agora para a nossa realidade, as pessoas têm um propósito, elas sabem que Deus as chamou para fazer determinadas coisas, mas no meio do caminho se depara com ventos fortes. E às vezes esses ventos te levam a mudar a estratégia. Às vezes esses ventos vão te levar a tomar posições ou decisões que você não estava imaginando. Mas o importante é você nunca perder o foco no propósito de Deus para a tua vida. Eu vou repetir de novo. O importante é você nunca perder o foco no propósito de Deus para a sua vida. Então, quando está em Mirra, Paulo tem a oportunidade ali de embarcar em um outro navio. Eu estou falando Paulo, dá a impressão que Paulo estava fazendo uma viagem de primeira classe, né? Que Paulo tinha ali uma comitiva carregando as bagagens dele, mas não é nada disso. Paulo estava acorrentado, porque ele era preso, e cercado ali por soldados romanos que não eram nem um pouco gentis, que de vez em quando davam um tapinha, empurrava, vai, anda logo, não para. Mas Paulo embarca agora em um outro navio que veio de Alexandria, que ia para a Itália. Ufa, enfim se livrou dos ventinhos. Agora ele está num outro barco, né? Sabe aquela pessoa que congregava numa igreja e aí surgiam uns ventinhos, aí ela falou, o negócio é pular de barco. Aí foi para outro barco, falou, não, na outra igreja não vai ter problema, porque agora eu estou no centro da vontade de Deus, agora vai dar tudo certo. E aí, de repente, novos problemas surgiram. Lucas diz assim, primeiro, navegamos bem devagar vários dias com grande dificuldade. Se o negócio já estava ruim antes, agora a situação se intensificou, ficou mais difícil. E quando eles chegam numa cidade chamada Cnido, os ventos se intensificaram tanto que impediram eles de seguir o trajeto que inicialmente tinham planejado. Alguém aqui já teve que mudar algum plano de sua vida? Você imaginou, vamos pensar aqui no campo natural que fica mais fácil de entender as coisas. De repente você pensou em fazer uma faculdade, num determinado curso, e aí você estava todo feliz, cheio de ânimo tal, e começou a fazer, e aí o dinheiro não deu para pagar a mensalidade. E você falou, vou mudar, eu vou fazer uma outra faculdade. Aí você começa a fazer a outra, você fala, agora vai dar certo. Mas aí de repente a coisa complica um pouquinho mais e aí você tem que parar de novo. E você tem que rever os seus planos, tem que rever tudo o que você planejou na sua vida. Foi o que aconteceu com eles. Ou seja, os ventos se intensificaram tanto que eles tiveram que ir magiando a costa ali das ilhas, e chegaram num lugar chamado Bons Portos. O nome é bonito, mas não tinha nada de bom naquele lugar. Porque quando eles chegam ali, era um lugar que não tinha muita infraestrutura.
E eles não tinham como continuar avançando, porque o tempo estava ficando difícil e aquele ventinho que começou lá atrás, agora já não era um ventinho, era um ventão. Agora já tinha se transformado numa tempestade e eles ficaram vários dias parados ali, sem poder sair do lugar no porto chamado Bons Tempos, que de bom não tinha nada. Foi exatamente aí que Paulo, prevendo o que estava para acontecer, ele diz assim para esses homens no versículo 10 que nós lemos: homens, eu estou vendo que daqui para diante a nossa viagem será perigosa. Então Paulo sente que aqueles ventos que estavam vindo, eles iriam causar um grande prejuízo para toda a embarcação, tanto para o navio, para as cargas, como até mesmo o risco de morte para as pessoas que estavam naquele navio. Aí você imagina um pouco a situação daquele povo. O inverno estava chegando. E naquela região, quando o inverno vinha, cobria tudo de neve, não tinha como as embarcações prosseguir a viagem. Então eles têm que tomar uma decisão. Ficar parado ali em bons portos e esperar o inverno passar, ou quem sabe se arriscar e continuar um pouquinho mais a viagem e procurar um lugar melhor. Então eles tinham que tomar uma decisão. Não era Paulo que tinha que tomar a decisão, mas Paulo é a voz que se levanta, baseado na sua experiência de viagens missionárias anteriores, e alerta, adverte aqueles homens do perigo que eles poderiam enfrentar. Então o oficial romano decide fazer o seguinte: ele coloca em votação na tripulação para decidir se eles deveriam continuar ou se eles deveriam ficar parados. Irmãos, a vida do crente não é diferente da vida de Paulo. Talvez você não esteja vivendo a mesma experiência que Paulo, mas a verdade é que todos nós também, em algum momento da nossa vida, nós temos que tomar decisões. E é difícil, eu já preguei aqui uma vez sobre isso, que é muito difícil quando você tem que tomar a decisão, avançar ou ficar parado e esperar o inverno passar. O que você faria? Você se arriscaria? Vejam bem, queridos, a situação deles era a seguinte: ficar parado, correr o risco de morrer congelado e de fome, ou seguir a viagem e, quem sabe, encontrar um lugar mais seguro. Uma outra opção que eles poderiam ter, mas que nem foi citado, é que eles poderiam até voltar para casa, porque às vezes tem pessoas que quando chegam a uma certa altura da sua jornada de fé e os desafios se intensificam, eles pensam em voltar para trás. E a Bíblia fala assim, que aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não é o quê? Digno do reino. Tem que olhar sempre para frente. A vida do crente é olhar para sempre. Então vejam bem que, parafraseando um velho ditado que alguns de vocês conhecem, que começa assim: se correr, vocês lembram dele? Parafraseando este ditado, eu diria o seguinte: se ficar, morre congelado. Se seguir, pode morrer congelado também. E aí você fica e morre, ou você tenta e quem sabe tem uma chance. Mesmo diante de todas essas dificuldades, eu percebo a fé, o otimismo, a perseverança, a determinação de Paulo. Porque em nenhum momento se vê Paulo compartilhando com seu companheiro de viagem, Lucas, que ele estava triste pelo fato das coisas que estavam acontecendo. Não, ele sabe que Deus iria guiá-lo até o fim. Então, com Paulo, a gente acaba aprendendo uma coisa muito, muito importante, meus irmãos, que quando nós fazemos a obra de Deus, quando nós estamos confiantes de que o Senhor vai nos guiar na batalha, a gente não tem receio de continuar avançando. E outra coisa que a gente aprende com Paulo é que Deus não nos tira da batalha. Se você estiver enfrentando alguma tempestade na sua vida,
e você está orando e dizendo assim: Deus, me tira deste vale de aflição, você está orando errado. Muda a sua oração. Se você está enfrentando alguma situação, está falando assim: Deus, resolve, Senhor, está orando errado. Porque Deus não vai te tirar, e Ele não vai resolver porque você quer que Ele resolva. O que Deus vai fazer é te ajudar a enfrentar a batalha, passar por ela, e se você confiar nele, Ele vai garantir o teu salvo-conduto. Você vai chegar do outro lado firme e forte e não vai perder a sua bênção. Foi o que Jesus disse lá em João 17,15. Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal, que livre o teu povo do mal. Então o inverno estava chegando e o capitão do navio precisa tomar a decisão. Ele reúne a tripulação e Paulo é aquela voz pessimista, né? Aquela voz que está dizendo: gente, vai complicar. Sabe quando Deus levanta um profeta e fala assim: não vai? Mas o capitão do navio, diz a Bíblia, que ele ignora as advertências de Paulo e ele decide então seguir a viagem, e eles vão em direção a um lugar chamado Fênix, que era um porto na cidade de Creta, onde deveriam passar o inverno. Esse era o propósito deles: sair de bons portos e ir para Fênix. Mas acontece que no meio do caminho a situação vai complicar mais ainda. E aí eu estava imaginando o seguinte, irmãos, que às vezes Paulo, ele representa aqui a figura do pai, a figura da mãe, às vezes a figura do pastor da igreja, que orienta as pessoas. Sabe, irmãos, eu estava outro dia pensando que quantas pessoas que eu já tive a oportunidade na vida de entregar-lhes uma palavra da parte de Deus e dizer: não faça, mas a pessoa decidiu fazer e deu tudo errado. Quantos pais que já viveram esta experiência de dizer para os filhos: não faça, mas o filho ignora o conselho do pai, da mãe e faz. Paulo representa aqui essa autoridade de alguém que está falando em nome do Senhor, que está alertando, que está advertindo e dizendo: é perigoso. Mas o capitão, ele não quer ouvir a voz de Paulo. Então ele prefere seguir o curso que os outros disseram que seria melhor. Eu não sei se você já lidou com alguma situação na tua vida, aí eu vou falar por experiência pessoal, sabe, de coisas onde eu fui alertado para não fazer e eu fiz, e deu tudo errado também, porque eu também já quebrei a cara. Eu não estou falando isso para vocês acharem que o pastor é o cara santinho que nunca errou. Na minha juventude mesmo, bati muito com a cabeça no poste. Porque às vezes as pessoas falam e a gente não ouve. Isso me lembra da história de Sansão e Dalila. Vocês lembram da história de Sansão e Dalila? O que aconteceu? Dalila descobriu o segredo de Sansão. E aí ela contou para os filisteus. Um certo dia Sansão está dormindo, com a cabeça encostada ali no colo de Dalila, e de repente os filisteus se aproximam. E ela grita e fala para ele assim: Sansão, os filisteus estão chegando. Olha o que está escrito em Juízes capítulo 16, versículo 20. Porque o pensamento de Sansão é o pensamento de muita gente que não dá ouvido a conselhos. Ele diz assim: eu me livrarei como sempre. Quando ela diz: Sansão, perigo, isso não é problema. Isso aí, estou acostumado a bater em filisteus, estou acostumado a vencer, isso não é problema. Só que o versículo continua e diz assim: Sansão não sabia que o Espírito do Senhor tinha se retirado dele. Olha só, Sansão confia na sua própria força. Ele trata os seus desafios como se fosse um jogo. Ele trata os desafios que lhe são impostos como se fossem uma brincadeira. Eu posso vencer. Mas ele não sabia que o Espírito de Deus havia se retirado dele. Queridos, eu quero deixar uma palavra de alerta para todos nós aqui. Precisamos estar muito atentos
ao que o Senhor nos diz através de pessoas. Precisamos estar muito atentos aos conselhos que nós recebemos da parte de Deus, para não incorrer no erro, como Sansão, de achar que eu posso, quando na verdade o Senhor já tinha se retirado dele. Outra coisa que a gente aprende é que o capitão daquele navio, ele fez uma votação, e a maioria venceu que eles deveriam seguir a viagem. Mas deixa eu te falar uma coisa, nem sempre a opinião da maioria está certa. Não vá pela opinião da maioria, porque eles podem estar equivocados. Tem uma passagem na Bíblia, você pode ler em casa, em 1 Reis capítulo 22, que conta sobre a batalha onde o rei Acabe morre na batalha. Por quê? Ele queria muito ir lutar contra os inimigos. Só que olha o que diz, 400 profetas de Acabe estavam possuídos por um espírito de mentira. E eles disseram para o rei que Deus tinha autorizado ele ir à guerra, quando na verdade o Senhor não disse nada. Somente um profeta se levantou e disse a verdade, Micaías. E quando Micaías disse para o rei Acabe o seguinte: rei, deixa eu te falar o que está acontecendo. Tem muita gente dizendo para você fazer, mas o Senhor me mostrou que um espírito de mentira se apoderou desses profetas. E eles estão mentindo para você e dizendo para você ir. Mas na verdade, eles estão falando isso porque você vai morrer na batalha se ouvir a voz deles. E o rei Acabe prefere ouvir a maioria. Afinal de contas, como geralmente dizem as pessoas, se a maioria está dizendo que é bom, é porque é bom. Não caia nessa. Todo mundo prefere votar contra Paulo. E Paulo continua no barco. No versículo 13 vai dizer assim que começou a soprar do sul um vento fraco, era outro vento já. E que eles pensaram que podia fazer o que tinham planejado. Olha aqui, a autoconfiança. Tanto o capitão, os marinheiros, os soldados, a tripulação que estava ali, eles acreditam que podem seguir no curso que tinham planejado, porque aquele vento não era um vento tão forte. Queridos, mais uma lição para nós. A falsa impressão de calmaria engana muita gente. O vento fraco indicava para a maioria que eles deveriam seguir a viagem. Mas Paulo era o único que tinha consciência da gravidade da situação. Se na tua vida você tem ouvido muitas pessoas se dar palpite sobre determinadas decisões que você tem que tomar, se eu fosse você, eu parava para ouvir o que está dizendo contra. Porque se alguém está falando o contrário, é porque tem que observar. A maioria está dizendo que aquilo é só um ventinho, mas Paulo está dizendo, gente, vai complicar. Lá em Cantares capítulo 2, versículo 15, diz o seguinte: peguem as raposas e apanhem as raposinhas, para que não estraguem a nossa plantação de uva. Tem muita gente que se preocupa só quando o problema já está gigante. Mas enquanto está pequenininho, não leva a sério. Nós precisamos levar a sério qualquer ventinho que surgir na nossa vida, mesmo que ele seja fraquinho, que pareça que não tem nenhum perigo, a gente precisa estar atento. A Bíblia diz no versículo 14, no 13 diz que era um vento fraco e que eles estavam confiantes que dava para continuar. No versículo 14 já diz assim, de repente, um vento muito forte. É de repente, gente. Sabe, aquele cano d'água em casa que está pingando ali, e você fala assim, não, isso aí não tem problema não. Isso aí não vai dar em nada. Aí um dia, quando você menos espera, a pressão da água estoura o cano. E aí você, meu Deus do céu, é mais ou menos isso que acontece. O vento forte, chamado euroaquilão, é um pé de vento, né, na linguagem popular. Uma tempestade de vento. Veio tão forte que provocou a mudança de rota.
4 coisas, melhor 5 coisas que o vento provocou. Primeiro, tiveram que mudar a rota. Segundo, medo, porque agora eles se lembraram das palavras de Paulo. Aí vem o medo. Quando Paulo falou, é só um ventinho. Mas agora, quando eles enfrentam o vento forte, eles têm medo. Terceiro, começaram a dispensar as cargas do navio por causa da tempestade. Eles tiveram que começar a tirar coisas do navio para que o navio não afundasse. Mas como se não bastasse, eles tiveram também que começar a jogar fora no segundo dia equipamentos que eram necessários para manter o navio em alto mar. Eles tiveram que começar a jogar fora, diz assim no versículo 19, que os marinheiros com as próprias mãos jogaram no mar uma parte do equipamento do navio. Então agora a situação estava se complicando tanto que eles não só perderam cargas, mas agora eles estão perdendo itens importantes para a segurança da tripulação. E por último, em quinto lugar, a perda de esperança, porque eles ficaram navegando vários dias sem nenhuma visibilidade. Versículo 20 diz assim, que finalmente perdemos toda a esperança de se salvar. A pessoa que não ouve o conselho, que não ouve a palavra de alguém que está lhe falando algo da parte de Deus, corre o risco de chegar nessa situação que esses homens chegaram. Finalmente perderam a esperança de serem salvos. Quando uma pessoa se afasta de Deus para viver o seu próprio caminho, ela é semelhante a essa tripulação. Vai chegar um momento que as perdas são necessárias para manter a sua sobrevivência. Eu vou repetir para você. A pessoa que sai fora da direção de Deus, como o filho pródigo que perdeu tudo, vai chegar uma hora que as perdas serão necessárias. Vai ter que começar a abrir mão de coisas que são importantes, de coisas que vão lhe fazer falta para sobreviver, porque não existe mais esperança. E aí começam a caminhar no escuro, sem nenhuma perspectiva do que está à frente, do que possa acontecer. Como enfrentar uma tempestade em meio a desespero. Enquanto os homens estão desesperados, os textos a seguir nos faz entender que, enquanto os homens estavam desesperados, pensando que iam morrer, Paulo, Lucas e um irmão chamado Aristarco. Quem vem na escola bíblica dominical sabe quem era Aristarco, um crente da igreja de Tessalônica. Nós estudamos as cartas de Tessalônica recentemente. Esses 2 irmãos, companheiros de Paulo, estavam com ele orando dentro do navio e pedindo o livramento ao Senhor. Irmãos, graças a Deus, fazendo apenas uma comparação do navio com, por exemplo, a presença de um homem de Deus, de uma mulher de Deus dentro de uma família, pode salvar todos da destruição. Alguns problemas poderiam ter sido evitados se não tivessem ignorado o conselho de Paulo. No versículo 21, quando eles chegam à conclusão que eles vão morrer, Paulo se levanta mais uma vez e ele fala assim: vocês deviam ter dado atenção ao que eu disse. Eu não sei se alguém aqui, se seu pai, se a sua mãe já te disse alguma vez essa palavra. Sabe quando o pai e a mãe olham bem no fundo dos teus olhos e falam assim: não te falei? Já aconteceu com alguém? Não precisa levantar a mão, não. Porque minha mãe fazia isso muito com a gente. Não te falei? Não era para fazer. Paulo está dizendo para eles: vocês não prestaram atenção ao que eu disse. A gente vem para uma reunião de culto, para prestar o nosso culto ao Senhor, e a todo momento a palavra de Deus está falando conosco, está nos advertindo, nos orientando, nos aconselhando, nos direcionando para o centro da vontade de Deus. Mas às vezes a gente está tão distraídos porque o vento é fraco, que a gente fala: não, isso aí eu resolvo por mim mesmo. Mas vai chegar um dia que você vai se lembrar dessas palavras: eu não te falei, aquele ventinho não era um ventinho, era o prenúncio de uma tempestade que estava por vir. Então Paulo, o coração pastoral de Paulo, oferece uma palavra de esperança para aqueles homens que disseram que iam morrer. Paulo está cheio do Espírito Santo, irmão. O crente cheio do Espírito Santo
O barco pode estar balançando, o vento para lá, para cá, pode não ter visibilidade, mas aquele que está cheio do Espírito Santo, ele sempre espera por uma resposta de Deus em qualquer situação. Então Paulo diz assim para eles: homens, tenha coragem, ninguém vai morrer. Vamos perder somente o navio. A essa altura do campeonato, irmãos, perder o navio já estava de bom tamanho. A mensagem que Paulo traz para esses homens não é uma mensagem motivacional, não é uma mensagem positivista, não é uma mensagem de alguém que está querendo passar uma falsa sensação de paz. Não, o versículo 23, Paulo diz quem revelou para ele esta palavra. Ele fala assim: um anjo de Deus a quem pertenço e sirvo apareceu para mim. Ou seja, a mensagem que Paulo está dizendo para aqueles homens não era uma mensagem falsa como dos profetas de Acabe, mas era uma mensagem de um homem de Deus que sabia que o Senhor haveria de livrá-los naquela tempestade. O crente que ora, irmãos, em meio à tempestade, coloca a sua confiança em Deus, jamais ficará sem resposta. Glória a Deus. O Senhor renovou as forças de Paulo. O Senhor disse para Paulo assim: Paulo, não tenha medo, você precisa ir à presença do imperador. Deus estava dizendo para Paulo o seguinte: Paulo, eu não me esqueci do propósito que tenho contigo em Roma. O Senhor está dizendo para alguém aqui nesta noite: Deus não se esqueceu do propósito que Ele tem na tua vida. O vento pode estar forte, você pode estar desorientado, desorientada, você pode estar achando que já chegou ao fim, mas o Senhor está reafirmando a promessa dEle sobre a tua vida e dizendo: você vai vencer esta luta, você vai passar por essa tempestade e você vai chegar aonde eu, Senhor, quero que você chegue. O que é que muda depois desta palavra que Paulo dá à tripulação? Irmãos, tem pessoas que quando estão vivendo situações semelhantes e recebem uma palavra de esperança, eles querem solução para o dia seguinte, ou de preferência para a hora seguinte. Mas a verdade é que depois de Paulo dizer que ninguém haveria de morrer, sabe o que aconteceu? Posso falar? Você quer saber o que aconteceu? A tempestade ficou pior. Paulo falou assim: ninguém vai morrer, Deus falou para mim. Mas aí a tempestade ficou tão pior que durante 2 semanas ficaram à deriva, sem saber onde estavam, para onde estavam indo. Gente, cá entre nós, é duro ou não é? Você está, sabe, num vale de aflição, e aí você vem para o culto, e aí o pregador fala assim: Deus está me dizendo que hoje chegou a tua vitória. Oh, aleluia! Aí você fica todo feliz, você volta para casa dizendo: quando eu pisar em casa, mudou tudo. Mas aí você chega em casa, o negócio está pior do que antes. Lembre-se disso, que quando a tempestade se intensifica na tua vida, é porque você está chegando no fim da prova, da luta. A tua vitória está chegando. Então vejam que durante 2 semanas eles não sabiam para onde ir. E no versículo 29 diz que eles oraram para que amanhecesse logo. Eu fico imaginando esta cena. Esses homens começam a orar e falar assim: Senhor, a gente não aguenta mais navegar na escuridão. Senhor, a gente não aguenta mais ser levado pelo vento sem saber para onde está indo. Senhor, nós não sabemos qual será o nosso fim. Quem sabe bater em algum banco de areia, aí o navio ficaria encalhado e pronto, era fim de todo mundo. É duro quando você caminha sem saber para onde ir, ou não é? Sabe, com seus olhos fechados, você não sabe se você está no meio da rua, se você está na calçada, você não sabe o que tem atrás, o que tem na frente. É difícil. Eles oraram ao Senhor e pediram: Senhor, que amanheça logo. Tem uma palavra no Salmo 30, versículo 5, que diz assim: o choro pode durar a noite inteira,
mas de manhã vem a alegria. Aqueles homens estavam tão esperançosos pela manhã, pelo dia seguinte. Talvez você esteja esperançosa pelo dia seguinte, e o Senhor te diz nesta noite: vai chegar, mas tenha um pouquinho de calma, porque logo esta neblina à tua frente vai desaparecer, e você vai ver que a salvação está diante de você. Num dia quando eles menos esperam, versículo 39 diz assim: quando amanheceu, os marinheiros não reconheceram a terra, mas viram uma baía onde havia uma praia. Então resolveram fazer o possível para encalhar o navio lá. Quando o sol clareou, eles puderam ver o horizonte que estava à frente. Gente, eu vou parar por aqui, porque se você quiser saber o final da história, leia Atos capítulo 28. Mas o que eu quero te dizer hoje, o último versículo desse capítulo diz assim: que todos chegaram à terra sãos e salvos. Se você permanecer no centro da vontade de Deus, ou mesmo você, teimoso, teimosa, mesmo você que às vezes preferiu ouvir a multidão, o Senhor está te dizendo hoje: existem intercessores na tua vida, como Paulo, que intercedeu por aquelas 275 vidas mais ele, e o Senhor salvou aquela população, melhor, aquela tripulação. O Senhor também vai cuidar de você. Existem pessoas, filhos, que não foram destruídos porque os pais estão orando. Tem pais que não foram destruídos porque os filhos estão orando. Tem pessoas que não têm pai, não têm mãe, não têm irmão, mas tem uma igreja que está orando por você. E a razão de você estar aí vivo, ainda que balançando com os ventos fortes da tempestade, é porque existem intercessores na sua vida. A intercessão de Paulo e o propósito de Deus na vida de Paulo garantiu a segurança daquele navio. Que o Senhor nos abençoe em Cristo. Esta é uma boa lembrança para uma reunião de Santa Ceia. Que nós possamos ter esta fé genuína que Paulo tinha, esta fé que o Senhor deseja que todos nós tenhamos. Acredite, os propósitos de Deus na tua vida vão se cumprir.